O anime começa apresentando a história de um mundo criado por uma deusa, onde conviviam 9 raças diferentes: Dragonutos, Elfos, Onifolk, Anões, Demonkin, Elfos Negros, Centauros, Povo Fera e Humanos. Entre eles estava Light, um jovem humano que sonhava em se tornar aventureiro para dar uma vida melhor à sua família. Determinado, ele se despediu de sua cidade natal e partiu em busca de dinheiro e poder. Ao chegar a uma grande cidade, Light foi empurrado pela multidão, mas continuou seguindo seu caminho até encontrar a Guilda dos Aventureiros. Assim que entrou, apresentou-se à recepcionista, que perguntou se ele queria se registrar como novo aventureiro. Ele confirmou, e a mulher explicou que todo iniciante começava no rank mais baixo, o rank F, perguntando em seguida se ele possuía alguma habilidade especial. Light contou que tinha uma habilidade chamada Gacha Ilimitado, capaz de invocar cartas aleatórias. Para demonstrar, ele ativou o poder e fez surgir um garfo torto. A recepcionista ficou sem reação. Tentando se justificar, Light disse que o gacha era útil, mas ao continuar os testes, só conseguiu invocar uma maçã podre e um pedaço de pão mofado. Envergonhado, explicou que normalmente aquilo não acontecia. A recepcionista confirmou que ele realmente se encaixava no rank F. Depois de receber seu cartão de aventureiro, Light pediu algumas missões. Ela o orientou a olhar o quadro de tarefas, mas percebeu pelo olhar dele que o garoto não sabia ler. Com isso, ofereceu-lhe as missões que ninguém queria pegar: cortar grama, carregar terra e recolher lenha, avisando que o pagamento seria baixo. Mesmo assim, Light aceitou as tarefas simples com alegria. Após um longo dia de trabalho pesado, conseguiu dinheiro suficiente para alugar um quarto em uma pousada. No entanto, antes que pudesse descansar, 3 homens fera o cercaram, derrubando-o e rindo dele. O líder pegou o dinheiro que ele havia ganho, zombando por causar tanta confusão por tão pouco. Light pediu para que o deixassem em paz, mas o homem-lobo o acertou com um soco, jogando-o no chão. Rindo, o grupo se afastou, deixando-o ferido e humilhado enquanto a multidão o ignorava. Entre todos, apenas uma elfa se aproximou para ajudá-lo. Gentilmente, ela o abraçou para acalmá-lo, ignorando os olhares e risadas em volta. Surpreso com a atitude dela, Light permitiu que o ajudasse. A elfa se apresentou como Sasha, integrante da Concord of Tribes, um grupo de aventureiros formado por representantes das 9 raças. Ao lado dela estavam Garou, um homem-fera, e outros companheiros: Drago, Diablo, Oboro, Naano, Sione e Santor. Sasha explicou que faltava apenas um humano para completar o grupo, e Garou contou que o objetivo deles era criar união entre todas as raças, lutando contra o preconceito e construindo um mundo mais justo. Light ficou emocionado por precisarem dele e aceitou o convite com entusiasmo. Pouco tempo depois, o grupo começou a explorar uma masmorra chamada Abismo. Durante a jornada, cobras gigantes surgiram e atacaram Light. Drago o protegeu com rapidez, enquanto Sasha eliminou outra serpente com seu arco, advertindo-o para ter mais cuidado. Sentando-se ao lado dele, tratou seus ferimentos com delicadeza. Os outros começaram a provocá-la por agir de forma tão protetora. Envergonhada, Sasha tentou disfarçar, dizendo que estava apenas cuidando de um companheiro de equipe, mas o grupo continuou rindo, deixando-a corada. Drago tranquilizou Light, dizendo que preparar um bom chá já era contribuição suficiente. Entre brincadeiras, todos seguiram mais fundo na masmorra. Quando chegaram a um beco sem saída, Drago pediu que parassem. Light achou que fariam uma pausa e começou a preparar o chá, mas Drago interrompeu dizendo que não precisavam dele, porque estavam o expulsando do grupo. Light acreditou que fosse uma piada, mas Drago manteve a expressão fria. Garou confirmou, afirmando que não precisavam mais dele. Sasha, que antes demonstrava carinho, agora olhava com desprezo. Sione e Naano também zombaram, chamando-o de inútil, enquanto Diablo e Oboro se sentiam aliviados por se livrar do que chamavam de peso morto. Confuso, Light perguntou por que estavam sendo tão cruéis depois de toda a gentileza que demonstraram. Garou revelou que tudo havia sido fingido. Eles só queriam que ele entrasse no grupo. Quando Light perguntou o motivo, Drago explicou que o recrutaram por causa de sua habilidade especial, acreditando que ele fosse um maestro capaz de invocar poderes valiosos. Mas, ao perceberem que o gacha ilimitado não servia para nada,
decidiram se desfazer dele. Light tentou argumentar, dizendo que mesmo sua habilidade sendo imprevisível, ele ainda podia ajudar. Mas Garou apenas riu, chamando-o de fracasso e dizendo que um humano sem talento não tinha lugar entre eles. Assim, abandonado e desiludido, Light percebeu que todo o companheirismo do grupo não passava de uma farsa. Sasha achava que já tinham demorado demais para se livrar dele. Sentiu um enorme alívio, mesmo sabendo que poderiam obter o sangue de um maestro. Só de imaginar um casamento com alguém tão inferior quanto Light, o corpo dela se arrepiava por completo. Light ficou sem reação diante do que ouviu, e Drago resolveu encerrar o assunto de vez. Ele ordenou que Garou desse fim ao garoto antes que outros aventureiros aparecessem, e só então Light percebeu o verdadeiro perigo em que estava. Ao ver o olhar ameaçador deles, Light entendeu que pretendiam matá-lo. Drago afirmou que receberam ordens para eliminar qualquer problema em potencial. Garou sacou as garras de Wolverine e avançou, cortando o rosto de Light. O garoto ficou desesperado ao ver o sangue escorrendo. Enquanto o grupo o observava friamente, ele correu gritando, tomado pelo medo. Garou zombou, dizendo que ele podia correr à vontade, pois acabaria virando comida para os monstros do abismo. Mas Sasha disparou uma flecha que atingiu sua perna, impedindo qualquer fuga. Light caiu no chão e Garou se divertiu com a dor dele. Deu-lhe um chute forte no estômago, jogando-o um pouco mais para frente, e continuou batendo sem piedade, até que Sasha o interrompeu, lembrando-o de que precisavam fazer tudo parecer um acidente. Então, Garou ergueu a garra para o golpe final. Diante da morte se aproximando, Light rastejou, tentando de qualquer forma continuar vivo. Garou se animou com a cena, observando o garoto fraco lutar pela própria vida. De repente, a mão de Light tocou uma armadilha de teletransporte. Drago gritou para Garou matá-lo antes que o feitiço se ativasse, mas a armadilha o envolveu em luz e o transportou em segurança antes que pudessem alcançá-lo. Light abriu os olhos em outro ponto da masmorra. Ainda gravemente ferido, acreditava que seria devorado por algum monstro a qualquer momento. Aquele momento de desespero o fez pensar na família, e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Lembrou-se da bondade inicial do grupo Concord of Tribes e não conseguia entender como haviam se tornado tão cruéis. A raiva tomou o lugar da tristeza. Ele nem sabia o que era esse maestro que mencionavam, nem de quem tinham recebido a ordem de matá-lo. A confusão virou fúria, e Light jurou se vingar. Determinado, ele se levantou, mas ouviu um som atrás de si. Quando se virou, viu um monstro de nível 1000 o observando atentamente. Light se perguntou o que uma criatura tão poderosa fazia ali e percebeu que a armadilha o teleportou para o nível mais profundo do abismo. O monstro se aproximava, e ele começou a pensar em uma forma de escapar. Desesperado, ativou sua habilidade de gacha ilimitado, invocando um grande círculo mágico diante de si. Surpreso, Light viu o círculo liberar uma aura intensa, e em seguida surgir uma garota vestida como empregada. Em um piscar de olhos, ela destruiu o monstro completamente. Diante do olhar atônito de Light, a garota limpou todos os restos da criatura com um simples movimento de braço. Ela se aproximou e se ajoelhou diante dele, curando cada um de seus ferimentos com magia. Pediu desculpas por agir sem permissão, dizendo que não suportava vê-lo machucado, e pediu humildemente que ele revelasse seu nome. Light se apresentou. Encantada, a garota repetiu o nome dele várias vezes e declarou que, segundo o código de honra das empregadas, jurava lealdade total a ele. Sem entender quem ela era, Light perguntou seu nome, e ela respondeu ser May, a donzela sempre buscadora, de nível 9999. May explicou que era uma carta super ultra rara do gacha ilimitado de Light. O garoto afirmou que seu gacha só produzia lixo e achava impossível alguém tão incrível ter vindo dele. May respondeu que era apenas uma simples empregada e pediu que ele a chamasse apenas de May. Diante do olhar triste dela, Light concordou. Ela sorriu e agradeceu. Logo depois, pediu para examinar a habilidade de gacha dele, e Light ficou surpreso ao descobrir que ela possuía a habilidade de avaliação. May explicou que essa era apenas uma de suas muitas habilidades e pediu permissão para analisar a energia dele. Quando Light aceitou, os olhos dela brilharam enquanto examinava o fluxo mágico, revelando várias camadas de proteção escondidas. May ficou impressionada com o poder da habilidade.
Disse que o gacha parecia inútil porque Light o usava em lugares sem mana. No abismo, no entanto, a enorme concentração de energia mágica alimentava o gacha, aumentando suas chances de conseguir cartas raras. Ela explicou os níveis do gacha ilimitado, indo do mais alto, extra raro e super ultra raro, até os mais baixos, normal e erro. Light ainda não compreendia bem. Então Mei contou que, na superfície, ele nunca teria boas invocações devido à falta de mana. Ela o elogiou por ter descoberto o potencial do gacha e arriscado entrar no abismo para tentar tirar uma carta rara, mas ressaltou que era algo extremamente perigoso de se fazer sozinho. Light contou que não tinha vindo sozinho. Havia descido com um grupo, mas eles o traíram e o torturaram. Ao se lembrar do que sofreu, Light começou a chorar, revelando tudo para Mei. Disse que só queria viver honestamente para ajudar sua família. Mei o observou com atenção, sentindo o peso da dor que ele carregava depois de tanta crueldade e traição. Por fim, Light caiu de joelhos, afirmando que jamais perdoaria aquelas pessoas cruéis que o feriram. Mai o envolveu em um abraço, tentando acalmá-lo. Nos braços dela, Light se tranquilizou aos poucos e parou de chorar. Com um olhar firme, Mai disse que talvez nunca compreendesse completamente a dor dele, mas que usaria toda a sua força para fazer a Concord of Tribes pagar pelo que havia feito. Light a encarou, surpreso, enquanto Mai prometia colocar diante dele a cabeça de cada um deles sem hesitar. Ele a deteve antes que seguisse com a ideia. Mai sabia que Light tinha um coração bondoso, mas acreditava que aquele grupo não merecia nenhuma piedade. Mesmo assim, Light respondeu que havia chegado a essa situação por causa de sua própria fraqueza. Ele declarou que não pretendia usar o poder dela para se vingar, e sim se tornar mais forte por conta própria e punir todos eles com as próprias mãos. Light pensou que Mai consideraria suas palavras ingênuas, mas quando se virou, a viu ajoelhada diante dele, prometendo apoiá-lo em tudo o que fizesse. Depois que Mai disse confiar completamente em suas habilidades, Light abriu um sorriso sincero. Ela respondeu com outro sorriso antes que Light ativasse novamente o gacha, buscando invocar outra carta poderosa no abismo. Enquanto o observava, Mai viu a determinação crescer no olhar dele. Cercado por uma energia densa, Light concentrou toda a mana do abismo, e enormes círculos mágicos começaram a brilhar ao seu redor, marcando o início de uma nova invocação carregada de poder. E assim terminamos o primeiro episódio do anime Sozai Saishuka no Isekai Ryokuki. Se quiserem a continuação dos próximos episódios, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar pegando os próximos vídeos. Falou e até a próxima! Bom, acabou, pessoal!